Irmãos, nesta manhã, nós vamos tratar deste assunto, que é um assunto até mesmo mais espinhoso um pouco, que é sobre censuras eclesiásticas. Em outras palavras, sobre a disciplina eclesiástica. Em um tempo relativista, em um tempo onde há um declínio de conceito de autoridade, as pessoas não gostam de estar debaixo de autoridades. As pessoas muitas vezes acham que a igreja nem deveria exercer a disciplina. E isso é um equívoco à luz da Escritura, espero ficar, ao longo da aula, isso ficar nítido para você, da importância deste assunto da disciplina eclesiástica. Lembrando que nós estamos dentro de um curso, né? O curso da Confissão de Fé de Westminster, que é um curso de teologia básica. E nós estamos olhando capítulo após capítulo, e neste domingo nós chegamos no capítulo das censuras eclesiásticas. Já estamos na reta final do curso, que tem sido bem abençoador para as nossas vidas, para algumas pessoas que têm acompanhado também, através do canal do YouTube da igreja. Esta é a aula de número 81, para você ter ideia do tanto de conteúdo que foi produzido dentro da confissão de fé. Certa feita, questionado sobre qual a necessidade da igreja, o reverendo Augusto Nicodemos, talvez um dos maiores teólogos do nosso tempo atual, vivo aqui no Brasil, ele foi questionado sobre qual que era a grande necessidade da igreja evangélica. E aí, normalmente, a gente pensa em evangelização, a gente pensa em tantas e tantas necessidades que são justas, que são necessárias e tudo mais. Eu não estou dizendo que não seja. Mas o Augusto Nicodemos, ele diz, o exercício da disciplina eclesiástica. Então, a grande necessidade, na visão dele, quando perguntado naquela ocasião, era do exercício da disciplina eclesiástica. Muitas vezes as pessoas vão à igreja para querer se sentir bem. É muito comum as pessoas falarem, eu quero me sentir bem. Óbvio que a igreja é um instrumento de Deus para você se sentir bem dentro daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Mas a igreja não deveria ser pensada como algo de eu quero me sentir bem. Porque aí você coloca o eu no centro, o ego no centro, e você passa a construir uma religião em prol do sentimento seu, e em prol de um sentimento que vai torná-lo feliz, independente se algo é certo ou errado. E não é essa a visão bíblica. A visão bíblica de igreja é a visão de caminhar juntos, num propósito pedagógico de nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Quem é pai e mãe, percebe claramente o que eu estou tentando falar. Pai e mãe propicia aos filhos momentos bons. Mas o objetivo deles não é propiciar aos filhos simplesmente momentos bons. O objetivo deles é criar os filhos dentro de uma disciplina, para que eles possam alcançar um determinado padrão de vida. Então, o pai tem como objetivo educar, pegar na mão do filho, caminhar com o filho, conduzir o filho, orientar o filho para que não caia em determinados caminhos. Quando o filho chega em determinadas situações, ele repreende, ele vai, estende a mão, puxa de volta, resgata. Ele tem como um objetivo maior do que simplesmente propiciar prazer. É até comum as brincadeiras, né, de avós, por exemplo, dizer assim, olha, ser avô é bom demais. Avô é melhor do que ser pai e mãe, porque avô está lá para dar carinho, aconchego. Na hora que precisa disciplinar, pai, mãe, é com vocês. Então, quer dizer, na hora que eles eram pais e mães, eles precisavam exercer a disciplina. Agora ele diz, agora não é mais para isso, pastor, eu sou avô. E está certo, né? A fase é diferente. Então, muitas vezes a gente pensa que igreja é para simplesmente nos sentirmos bem. E não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é de que a igreja é o instrumento de Deus para nos conduzir a sermos parecidos com Jesus Cristo. Neste processo de conduzir, há momentos em que a igreja vai fazer as chamadas disciplinas eclesiásticas com este determinado objetivo. Então nós vamos olhar os capítulos da confissão e tratar deste assunto. É um capítulo pequeno da confissão, mas que tem grandes desdobramentos. Então, se você tiver dúvida, você pode, inclusive, perguntar.
E o primeiro parágrafo vai dizer da origem, a origem da disciplina. Por que é que nós exercemos a disciplina? Se nós não entendermos a questão da origem da disciplina, nós vamos facilmente cair naqueles clichês que você talvez já falou ou já ouviu com certeza. Quando alguém vai exercer uma disciplina sobre você, aí você ouve alguém dizendo assim: eu não me submeto a ninguém. Ou então, quem eles pensam que são para chamar a minha atenção? Essa é uma frase muito comum. Quem ele pensa que é para chamar a minha atenção? Quem o pastor, os presbíteros pensam que são para poder falar que eu estou errado? Ou então, mas eles também não são perfeitos. Já viu o que eles fazem? Então, quando é para ser disciplinado, diz: olha, mas eles também não são perfeitos. Já viu o que ele faz? Ele faz isso, faz aquilo outro. Então, essas frases revelam para nós a dificuldade de entendermos a origem, de onde vem o poder para que a disciplina aconteça na igreja. Nós disciplinamos alguém por quê? Nós exortamos alguém por quê? Por causa do nosso próprio padrão de perfeição, porque eu tenho um determinado padrão, e se alguém não segue o meu padrão, então eu posso admoestá-lo. Ou a gente tem um padrão externo que é dado a nós, que é o padrão de Cristo. Então, independente de quem eu sou, independente de quem você é, todos nós podemos exercer uma disciplina baseado no padrão externo que é Deus. Então, esse é o ponto que a gente começa na confissão de fé. Por isso que o início de tudo está na origem. Onde está esse poder para que alguém possa fazer isso? Vamos ler o texto, então, da confissão, o primeiro parágrafo? O Senhor Jesus... Então, nenhum de nós, talvez, tenhamos dúvida de que Jesus, ele tem o poder sobre a igreja. Olha Isaías, capítulo de número 9. Esta é uma profecia sobre o nascimento de Jesus. 6 e 7, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vamos ver agora? O governo está sobre os seus ombros. Preste atenção, o governo está sobre os seus ombros. Dentre várias características que Jesus tem, esse menino que nasceria, um deles é que ele teria o governo, ele governaria o mundo, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Verso 7, vamos ler? Para governo, só um minuto, que aumente o seu governo. Então, uma das coisas que Cristo faz é governar. Ele governa o mundo com a sua soberania, e aí ele coloca autoridades civis para fazer a história se desenvolver da forma como ele quer, seja trazendo maus governantes para punir o povo, seja trazendo bons governantes. E ele governa uma parte específica do seu reino, chamado igreja. E a igreja ele governa constituindo sobre esta igreja lideranças. Jesus é o único cabeça e vai estipular o seu reino visível que está presente, manifestado através da igreja, colocando liderança para governar a igreja. Então nós não devemos pensar em aqueles que governam a igreja como sendo pessoas que governam porque eles se colocam nesta condição. Eles governam porque Deus coloca liderança sobre a igreja. Se você diz assim: Deus, eu quero ser governado por ti, eu quero ser conduzido pelo Senhor. E nós fazemos muitas dessas orações. Deus, me repreenda quando eu estiver errado. Deus, me corrija para o caminho que eu devo caminhar. Aí Deus, que tem liderança sobre a igreja, usa esse instrumento para fazer esse trabalho. Para te ensinar, para te repreender, para dizer: isso está errado. E aí você ignorar esta voz e continuar orando: Deus, eu quero ser corrigido pelo Senhor. É na contramão do que Deus fez. A forma como Deus vai corrigir é através dos oficiais da igreja.
Esse é o ponto que nós devemos pensar quando nós falamos de autoridade da igreja. Dos dois lados, do lado da igreja e do lado daqueles que estão exercendo a autoridade. Eles precisam ter consciência que eles estão fazendo isso por causa de Deus e para a glória de Deus. É Deus quem os coloca nesta situação. Eles não estão por si só para colocar os seus projetos, porque eles são mais inteligentes do que os demais, nada disso. Eles estão porque Deus os escolheu. A forma como isso fica manifesto da escolha de Deus é através da assembleia. Porque não basta o pastor dizer, eu acho que fulano é a autoridade. A gente cai num subjetivismo. Tem uma forma muito melhor para a gente reconhecer quem é a autoridade que Deus está colocando. A igreja reúne e elege os presbíteros da igreja. Então, todos que têm o Espírito Santo, reunidos, buscando a orientação de Deus, vão votar. E aquele que é o mais votado, vai então se tornar o presbítero da igreja, vai governar a igreja. Olha Mateus capítulo 28. Olha o quanto que esse conceito de autoridade é o que fundamenta as ações da igreja. Olha Mateus capítulo 28, olha o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vamos ler? Ele vai dar a ordem, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mas antes dele dizer isso, ele faz uma afirmação sobre por que ele pode dizer sobre isso. Ele está dizendo, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus é aquele que tem toda a autoridade. E ele então ordena que coisas sejam feitas, porque ele tem toda a autoridade. Dentre elas, batizar, fazer discípulos e por aí vai, que é a sequência aqui do texto. Então você deve lembrar que existe alguém que tem toda a autoridade, esse alguém é chamado do cabeça da igreja. Olha Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 22. Vamos ler? E pôs o qual é o seu corpo. Perceba, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Nós diferimos das religiões que têm um líder humano como sendo o cabeça da igreja. Nós não temos um ser humano que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Ele é o governante supremo da igreja. E ele vai instituir várias lideranças no aspecto sempre coletivo. Porque se ele é o cabeça, ele é o único monárquico. Ele é o único que governa de forma absoluta. Quando ele vai constituir o seu corpo, ele é o cabeça da igreja e ele põe autoridades no plural para que possa haver um governo coletivo sobre o povo de Deus. No Antigo Testamento, rei, profeta e sacerdote. Uma pessoa não acumularia os 3 cargos, cada um na sua função. E assim era governado Israel no Antigo Testamento. Você vai para o Novo Testamento, Deus não chama um apóstolo, Ele chama 12 apóstolos, todos eles no mesmo nível. Todos eles vão ser a liderança da igreja. Quando você vai para a organização da igreja, você encontra os presbíteros sendo escolhidos para serem aqueles que vão governar a igreja. Então a igreja não deveria ser governada jamais por uma pessoa só. A igreja sempre deve ser governada por um grupo de pessoas que nós chamamos de um governo conciliar, que é o que nós encontramos na Escritura. Existe um absoluto, que é Jesus. E ele então delega o seu governo a um grupo de pessoas que possam governar em seu nome, exercer a autoridade no seu nome. Isso é dado a um colegiado de pessoas, que nós chamamos de conselho, que é aqui nós temos a eleição, por exemplo, dos presbíteros. Olha 1 Timóteo, então, capítulo 5, verso 17, a gente vai ver essa ideia de presbítero. Jesus como cabeça, isso é bem tranquilo, acho que
vocês lembram bem disso, e sempre deve nos lembrar que nenhum ser humano deve querer usurpar esse lugar é de Cristo, o que nós fazemos é debaixo da autoridade dele. Então essas autoridades que a igreja tem, passam a ser chamadas de presbíteros. Devem ser os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então ele está dizendo que dentre os presbíteros, percebe o plural, colegiados, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, aqueles que vão se afadigar neste ensino, aqueles que presidem bem, aqueles que vão gastar todo o tempo nisso. Então eles devem inclusive receber para isso, que é aqueles que são os pastores de tempo, dedicação exclusiva à igreja. Eles estão só vivendo, dedicado o seu tempo à igreja, ao pastoreio. Esses são esses que se afadigam ao ensino. Olha Atos capítulo 20, Atos 20, verso 17. Paulo está consciente de que ele está próximo da sua morte, ele está indo para Jerusalém, ele não tem muita consciência do que vai acontecer. E ele passa numa cidade chamada Mileto, e lá ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Não dá tempo dele ir até Éfeso, mas ele chama as autoridades de lá. Olha Atos 20, verso 17. Vamos ler? De Mileto, os presbíteros da igreja. Em Éfeso, você tinha a igreja, e dentre a igreja, eles elegem pessoas para serem os presbíteros. Quando Paulo vai tratar dos problemas da igreja, ele não reúne a igreja. Ele chama os presbíteros. Eles são a autoridade da igreja. E Paulo vai falar coisas importantes a eles. Paulo vai dizer que depois que Paulo partir, vai penetrar lobos vorazes dentro do rebanho. Outros vão penetrar lobos vorazes, outros vão se levantar de dentro do próprio rebanho. E Paulo está dizendo, vocês precisam fazer isso, isso e aquilo outro. Ele está tratando com liderança da igreja. Então nós precisamos lembrar disso. Na igreja, aqueles que estão investidos de autoridades, há coisas que são assuntos para eles tratarem. Vocês devem levar até eles e eles vão tratar. Não é assunto necessariamente de toda a comunidade. Porque biblicamente é assim que a igreja se estrutura. Deus coloca autoridades para fazer este papel. Olha o verso, Hebreus capítulo 13. Quanto à constituição dos presbíteros, eu acho que os irmãos já estão bem, com entendimento bem firme. Afinal de contas, vocês já votaram várias vezes. Nós sempre temos eleição de presbíteros na igreja. Os mandatos aqui são de 5 anos, por exemplo. Então, você entende essa liderança, né? Olha como que a Bíblia o chama. E às vezes a gente perde isso de vista por causa deste mundo que a gente diz, não, somos todos iguais. Somos todos iguais, depende de que sentido nós estamos falando. No sentido de valor diante de Deus, somos todos iguais. Sentido de que todos temos acesso a Deus, somos todos iguais. Mas estamos todos na mesma função? Não. Deus coloca pessoas em funções diferentes. E pessoas em funções diferentes têm responsabilidades diferentes e têm direitos diferentes. Olha primeiro o texto de Hebreus capítulo 13, 7. Vamos ler? Lembrai-vos. Percebe? Ele está chamando esses de guias. Está dizendo, lembrai-vos dos vossos guias. Aqueles que pregaram a palavra de vocês, eles eram os guias de vocês. E vocês veem como que eles ficaram idosos, como que eles nunca abandonaram a fé, imitai a fé deles. Então, dentro das autoridades da igreja, eles têm como função guiar, conduzir. Essa é a ideia de pastor, aquele que aponta, aquele que diz, é para lá, é para cá o caminho. Tudo isso debaixo da palavra, óbvio. Eu e você não devemos se submeter a nenhuma autoridade que não esteja de acordo com a Escritura.
O poder não está na autoridade, o poder está no fato de dono da igreja colocá-las para ser autoridade. E a evidência disso é a palavra do dono da igreja. E você sempre vai se submeter à escritura, naturalmente. Mas lembra sempre de lembrar dessa relação. Olha o verso 17 de Hebreus 13, verso 17, ó. Vamos ler? Obedecei. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Perceba o que ele está dizendo? Obedecei aos vossos guias. Vocês devem obediência àqueles que são autoridades espirituais sobre vocês. Sede submissos, porque eles fazem uma missão de velar pela vossa alma. Fazer essa missão de velar pela vossa alma é algo trabalhoso, difícil, cheio de espinhos. Ele consegue fazer isso com grande alegria, ou ele vai fazer isso gemendo? Por que ele vai fazer isso gemendo? Porque ele tem consciência de que essa é a missão dele. Cuidar da vossa alma, ser o guia de vocês. Mas se esses que estão debaixo desse governo se levantam de forma insubmissos, esse processo vai ser um processo doloroso, quando poderia ser um processo extremamente gratificante, como deve ser a relação. Uma vez que você sabe que aquele que está admoestando, ele não está fazendo porque ele não gosta de você, porque ele quer sua destruição. Não, ele está fazendo porque ele está conduzindo para algo melhor. Então, você se submetendo, você encontra paz, e aquele que exerce a liderança também encontra paz. Então, Hebreus está nos chamando a esse processo. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 5:12. Vamos ler? Agora vos rogamos, irmãos, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha Paulo dizendo, olha, acatai com apreço, com consideração, aqueles que trabalham entre vós, aqueles que presidem, aqueles que admoestam vocês devem tratá-los com grande carinho, com grande carinho. Olha o verso 13, vamos ler? E que os tenhais em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. É por causa do trabalho, não é por causa deles, mas por causa da missão que eles exercem, você deveria tratar dessa forma. Nós vivemos os polos disso. Nas chamadas igrejas neopentecostais, você tem o abuso das autoridades espirituais sobre a vida das pessoas. As pessoas vão comprar o carro, precisa pedir autorização do líder. Aí o líder diz, olha, deixa eu ver aqui. Não, não pode não. E a pessoa vai, tudo tem que consultar o líder. Isso não é isso que a Bíblia diz. Isso é dominação sobre os outros. A Bíblia não nos chama jamais a se submetermos a alguém nesse grau de situação. Então, entre esses grupos, há o exagero disso, e é muito ruim. E pessoas abusam da sua autoridade espiritual sobre os outros. Cuidado com isso, fique atento com isso. Mas existe o outro polo, que às vezes a gente vai para o outro extremo, e diz, não, eu não dou conta da minha vida para ninguém. Ele é um homem como eu. Ninguém está dizendo que os presbíteros não são homens como vocês. A questão é, a posição que eles ocupam é para fazer isso aqui, admoestar, cuidar, guiar. Então requer sim essa relação necessária. Então cuidado com os dois extremos, tá bom? Para que nós não venhamos a cair nos princípios bíblicos. A confissão vai terminar esse parágrafo mostrando da distinção com o governo civil. Ó, o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Está mais do que provado. Nós vimos Jesus e vimos que dentro da igreja tinha aqueles que faziam tal coisa. E aqueles que faziam tal coisas, a igreja deve recebê-los nessa condição.
Isso se dá porque eles são autoridades sobre a igreja. Governo distinto da magistratura civil. Nós estamos falando de um braço de governo que é diferente do governo civil. Deus institui governo civil para alguns objetivos, que são diferentes dos objetivos do governo espiritual. O governo civil não vela pela vossa alma. Não espere isso jamais de um governante político. Ele não está cuidando da sua alma, e nem é essa a missão dele. A missão dele é cuidar de outras coisas da sociedade. O de cuidar da sua alma, de cuidar das coisas da igreja, é da autoridade da igreja. Quando igreja e política se misturam de forma errada, gera inúmeras crises. Porque muitas vezes é dado ao governante civil esperança de que ele faça coisa que é da igreja fazer. Que ele resolva coisas que são da igreja resolverem. E muitas vezes a política entra dentro da igreja e institui sobre a igreja regras que não são para a igreja seguir. Então, ao longo da história, você teve vários momentos onde a religião e a política se imiscuíram, e foi uma grande tragédia, e em vários momentos em que o governo civil perseguiu a igreja, porque eles também querem, muitas vezes, usurpar esta função. Com o discurso de um Estado laico, muitas vezes o que o governo civil quer é dizer, essa área aqui não é da religião, é minha. E aí ele está tomando conta de um governo que é da igreja, e não foi dado ao governo civil. Então, essas distinções são delicadas e são necessárias nós estarmos atentos a elas. Porque facilmente a gente cai em narrativas dizendo, não, tal coisa, isso é do Estado. Será que é do Estado? A Bíblia diz o que sobre tal assunto? Ah, não, tal assunto é da igreja. Ah, então é da igreja. Ah, não, tal assunto é do Estado. Então, a igreja não tem que se imiscuir nessa questão. Então, isso aqui está bem claro dessa distinção de autoridades. Mas muitas vezes, vamos ser sinceros, talvez você presta muito mais obediência ao prefeito, ao governador, ao presidente, ao senador, veem eles com uma posição de autoridade muito maior do que você olha para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos. Algo está errado quando a gente faz isso. Eu não estou dizendo que você não deva olhar as autoridades civis como autoridade. Mas as autoridades espirituais, eles zelam pela vossa alma. Então, são duas autoridades que são autoridades sobre nós, e nós precisamos estar muito atento a isso. Olha o segundo parágrafo, então. Para que poder que essa autoridade tem, a autoridade espiritual tem? Olha lá o que o texto vai dizer para nós. E lembra, isso aqui é muito importante, que não é o pastor, é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê a partir da Escritura, não de agora, não é desse mês, esse ano. Elas crê dessa forma, está escrito há muitos, muitos anos. Vamos ler? A esses oficiais, em virtude disso, o cancelar pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra, quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Então, esse é o poder que é dado às autoridades espirituais. O poder chamado do poder das chaves. De onde vem isso? Pastor, isso aqui não é demais, não é colocar esse poder na mão de pessoas? Foi Jesus quem fez isso. Olha Mateus capítulo 16. Olha Mateus 16. Então vamos entender esse poder das chaves, que consiste em ligar, desligar, abrir o céu, fechar o céu, perdoar, reter pecados. O que é isso, afinal? Eu cansei de aprender que só Jesus tem esse poder. E de fato, só Jesus tem. Mas a igreja é o corpo de Cristo que deve refletir aquilo que Cristo faz. Olha Mateus capítulo 16. Olha Jesus falando a Pedro, verso de número 18, quando Pedro responde aquela pergunta, respondendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha diante desta resposta de Pedro,
olha o que Jesus fala, Mateus 16, verso 18, vamos ler? Também eu te digo... Então a promessa de que ele vai, deixa aberto aqui, tá? Que ele vai edificar a igreja. Ele não vai edificar a igreja sobre Pedro. Pedro não é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada, mas sobre a declaração que Pedro fez. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro declarando isso vai ser a edificação da igreja. Que Pedro, os apóstolos vão reafirmar isso, e assim a igreja vai ser edificada. E olha o poder que vai ser dado à igreja. Olha o verso 19, vamos ler? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Alguns acabaram interpretando isso ao longo da história, de que um líder supremo tem o poder de ligar pessoas no céu e no inferno, que seria então o Pedro, que teria sido o primeiro líder e que passa isso para os demais. Não é essa a interpretação bíblica, não é uma pessoa que tem o poder de abrir os céus, mas sim aquilo que a igreja faz através da sua função, e isso está presente nas suas autoridades. Quando você vê, olha aqui, Jesus está dando as chaves ou está prometendo que daria as chaves? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala algo. Ele deu a chave ou ele prometeu que daria a Pedro? Lê de novo aí, gente. Ó, ele deu naquele momento ou ele prometeu que daria? Ele prometeu que daria. Olha o verso 19, ó. Dar-te-ei as chaves. Não é que naquela declaração ele diz: está aqui, Pedro, você tem as chaves. Não, ele diz: dar-te-ei as chaves. Isso é importante para você entender que não é Pedro quem tem. Já viu aquela historinha assim? Quando eu chegar no céu, será que São Pedro vai deixar eu entrar? Essa ideia, embora seja uma piada e tal, mas vem desse versículo mal interpretado. Acha que Pedro tem as chaves lá do portão. Não é isso. É uma promessa de que ele daria a Pedro, porque Pedro faz parte do colégio de líderes da igreja. Olha essa mesma promessa sendo dito que a igreja teria em Mateus 18, logo à frente. Olha Mateus capítulo 18. Essa chave serviria para ligar, desligar, vai falar sobre disciplina. Olha o verso 15, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouviu, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a verdade se estabeleça. Vamos ver o verso 17? E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, gentil e publicano eram pessoas que não eram do reino, e está dizendo, se ele se recusar a ouvir a igreja, então você o trate como pessoas que não são da igreja. Olha o verso 18, ó. Em verdade vos digo, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Às vezes a gente pega isso aqui e pensa só em oração, né? Se a gente orar em dois, vai ser entendido. Ele está dizendo dentro de um contexto de disciplina. Dentro do contexto da igreja, ir lá e executar a disciplina. Se dois, para não ser uma autoridade absoluta sobre alguém, mas um concílio. Ele está dizendo, se o concílio concordou, então Deus ouve isso que está acontecendo. E perceba que essa promessa do verso 18, ó, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, é semelhante ao quê?
as chaves de Mateus, capítulo 16, que Jesus prometeu que daria a Pedro. Por que ele prometeu que daria a Pedro? Porque ele deu isso à igreja. E Pedro faz parte da igreja. Então não é um líder diferente dos demais, mas sim a liderança da igreja. Quando ela examina o caso e ela disciplina alguém, ela está exercendo o papel que Deus deu a ela para fazer, de ligar e de desligar. Quando alguém vai se tornar membro da igreja, como que isso acontece? Não é a pessoa chega e diz, eu vou ser membro, e entra e se torna membro. Não, ela passa por um processo de conhecer, e aí as autoridades da igreja ouvem essa pessoa, e as autoridades da igreja estão dizendo, ele mostra que declara ser do povo de Deus. Vamos tratá-lo como do povo de Deus. E aí eles são recebidos na igreja. Deus está abrindo o reino para eles. Então, essa é a grande função, o grande poder que a autoridade da igreja tem. Olha João capítulo 20. Jesus ressuscita. Olha ele dando as chaves aos discípulos. Jesus ressuscita. Olha o verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21, vamos ler? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, assim, olha Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou ao mundo, e eu vim, fiz uma obra, morri, ressuscitei, vou subir aos céus, então eu realizei a obra que foi dada a mim. Assim como o Pai me enviou, agora eu vou fazer algo. Ele vai fazer o quê? Enviar vocês também. Então ele está enviando os apóstolos para uma missão. Verso 22. E havendo dito isto, recebei o Espírito Santo. Não tem como esses homens executarem a missão sem a capacitação de Deus. Então é soprado sobre eles o Espírito Santo. Verso de número 23. Se de alguns se lhes retiverdes, são retidos. Olha a ordem para que isso aconteça. Não é que o indivíduo, o ser humano, tem poder para perdoar pecado ou não. Não é isso. A ideia é de que, como Deus colocou autoridade sobre a igreja, essas autoridades, ao agir, elas precisam agir considerando o que Deus disse sobre tal assunto. E ao fazer isso, então ela faz em nome de Deus. E ela pega alguém e diz, olha, creio no Jesus Cristo. Aí a pessoa diz, creio, tal, cometi tal e tal pecado, mas creio em Jesus, isso. Ele diz, seus pecados são perdoados, porque Cristo perdoou os seus pecados. O evangelho, quem perdoa é Cristo. E essa é a declaração que a igreja faz. E de fato, aquela pessoa está perdoada dos pecados. Agora a autoridade da igreja avaliou e disse, você não está arrependido. Essa pessoa não está arrependida. Ele está retendo. Então perceba o quão importante é essa função que a liderança da igreja exerce. Tem uma frase do Chad Van Dixon que talvez nos ajude a entender. Chad Van Dixon é considerado o maior estudioso da confissão de fé de Westminster. O doutorado dele, se não me falha a memória, o doutorado ou PhD, foi sobre a confissão de fé de Westminster. E ao comentar essa passagem aqui, ele diz assim, ó, os presbíteros da igreja guiam o corpo de Cristo ao determinar se alguém deve ser tratado como um irmão em pecado, ou como o que Jesus chamou de gentil ou cobrador de imposto, como um descrente. Então é a função da autoridade da igreja, quando admite alguém na igreja como membro, ele está dizendo para você que é membro da igreja, trate essa pessoa como membro. Ela está demonstrando ser membro. Quando alguém está em determinada prática de pecado, o conselho vai e disciplina essa pessoa. O conselho está dizendo para você, trate essa pessoa como membro da igreja em disciplina, como crentes em pecado, numa condição de pecado que precisa de arrependimento. Quando a igreja chega ao ponto de excluir alguém,
As autoridades da igreja estão dizendo, trate essa pessoa como um descrente. Isso não significa que não possa ser amigo das pessoas, óbvio que pode. Mas no sentido de que não há evidência de que essa pessoa pertence à comunidade da fé, até o presente momento. Isso é definitivo? Não. Se a pessoa se arrepender, ela vai dar os passos, é restaurado. E aí, de novo, a autoridade da igreja está dizendo, trate essa pessoa como membro da igreja. Olha a grande responsabilidade. Muitas vezes, a gente acha que a maior função do presbítero é definir o que a gente vai construir na igreja. Não, isso é bom, não estou dizendo que não tem essa função, a função administrativa. Mas essa não é a maior função dele. A maior função dele é dizer quem pode tomar ou não da ceia, quando ele executa a disciplina. Então essas são dimensões espirituais do poder das chaves. E quando eu falo presbítero, eu estou incluindo o pastor também, né? O pastor é um dos presbíteros, é esse colegiado. E é bom vocês lembrarem disso. Na igreja presbiteriana, não é o pastor quem disciplina. Quem disciplina é sempre o conselho. Não é o pastor quem admite pessoas na igreja. É sempre o conselho. Por causa disso aqui. É bíblico isso. É a chave sendo exercidas. E não é dada a um. É dado à igreja nas suas autoridades. Isso deveria fazer com que a igreja reaja de duas formas. Uma delas, com muita submissão ao que está acontecendo, e para divergir, é possível? Óbvio que é, porque os homens podem errar, mas precisa ser muito bem fundamentado, porque Jesus diz que a igreja vai fazer isso em nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 fazendo, eu estou fazendo. O que a igreja desligar, eu desligo. O que a igreja ligar, eu ligo. Então, para você dizer isso está errado, tem que estar muito bem fundamentado. É possível, óbvio que há. Às vezes a pessoa não deveria ter sido disciplinada e o conselho disciplinou. Você vai chamar a autoridade da igreja e adverti-los, eles vão te dar as razões e aí as coisas têm que ser esclarecidas. Mas perceba a seriedade disso, porque muitas vezes a gente, sem tratar da questão, simplesmente porque é amigo ou não sei o quê, a gente começa a dizer, não, mas eu acho que não deveria. Não, calma aí, você está resistindo à função dada por Deus para eles. Não foi dada a você essa função. E mesma coisa quando alguém se torna membro da igreja. Você diz, rapaz, fulano se tornou membro da igreja. Mas eu não vou cumprimentar ele, não. Ele não é meu irmão na fé de jeito nenhum. Calma aí, se você tem elementos que são suficientes para aquela pessoa não ser membro da igreja, você precisa chamar o pastor, os presbíteros, e dizer, fulano é assim, assim, ele não pode ser membro, ele não mudou. É seu dever, sua responsabilidade fazer isso. Mas se você não faz, você está debaixo da autoridade dos irmãos da igreja que está dizendo, trate ele como irmão. Não cabe a você dizer, eu não vou tratar. Porque você está indo na contramão daquilo que Deus fez. Então, cuidado, zelo nesta hora é muito importante. Responsabilidade daqueles que exercem a autoridade, cuidado daqueles que são liderados. E é um grande conforto para vocês. Por quê? Mais um elemento, não é o único, porque a igreja, a autoridade da igreja não rege os corações. Quando o pastor está ouvindo alguém para se tornar membro, os presbíteros, principalmente, porque o pastor já conhece há mais tempo, mas os presbíteros que estão tendo contato aí, eles vão fazer perguntas para a pessoa. E não tem como eles saber da motivação do coração. E não é cobrado da liderança da igreja descobrir a motivação do coração, porque isso aí é os joios no meio do trigo, lembra? Os apóstolos, quando ficaram sabendo dessa missão de disciplinar, ele diz, tá, e aí, então, se arrancar. Ele diz, não, deixa crescer junto o joio e trigo, não cabe você. Só quando você percebe que algo é trigo e algo é joio, isso é só no final. Então, interno, nenhum de nós temos condição de julgar, isso cabe a Deus, é foro íntimo. Mas julgando o externo, é mais um elemento que você tem de Deus dizendo para você, não, você é filho de Deus. As autoridades da igreja estão reconhecendo isso em você. Entende? Que elemento bom de consolo que você tem. Mas por que você é membro da igreja? Autoridades da igreja que Deus constituiu, está dizendo, não, eles são membros da igreja. Isso é mais um elemento para você dizer, realmente eu sou um cristão. Por isso a necessidade de fazer parte de um corpo, uma igreja. Porque quando nós não estamos debaixo dessas autoridades,
A gente define se a gente está com a vida que está apta a tomar ceia ou não. A gente define se a gente é cristão ou não, quando nunca foi assim na Bíblia. A Bíblia sempre colocou autoridades para fazer esse trabalho conosco e nos alertar. Se você não está na condição de membro de uma igreja, eu estou dizendo isso numa condição normal. Há pessoas aqui mesmo que estão no processo de se tornar membros. Está tudo ok, está seguindo esses trâmites. Eu estou dizendo de pessoas que não querem se tornar membro nunca. Calma aí, você está querendo viver uma vida sem ter alguém que diga para você. Deus deu alguém para dizer para você. É por aqui, é por aí, através da Bíblia, óbvio. E dizer assim, essa pessoa demonstra ser um cristão. Então, é muito importante que os passos sejam dados. Ah, eu estou em disciplina? Exato, a autoridade da igreja está dizendo, agindo assim você não parece ser um irmão. Você ainda é, mas agindo assim não parece, precisa mudar o agir. Então, ele está só em disciplina, não está excluído. Mas não pode participar de determinadas coisas, é um alerta para a pessoa. Quando alguém já está excluído, está dizendo, ei, nem a igreja mais considera você como um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, muda urgente. Porque as evidências externas não estão apontando para isto. Deus sempre fez isso. Minha irmã. Pastor, eu tenho andado assim bastante confusa, porque eu vi uma pessoa sendo disciplinada. Primeiro ela teve que induzir a disciplina dela, pedir a disciplina. E ela foi induzida. Mas ela ficou com o direito de tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia e participar dos louvores da igreja. Eu fiquei assim, poxa, existe disciplina pela metade? Existe? Eu preciso saber, eu não sei. Porque eu achei muito... Eu, com 71 anos de presbiterianismo, eu nunca vi isso acontecer. Sim. Nesse terceiro slide, quer ver? Acho que é aqui. Não, é o quarto. Aqui, irmã, a gente percebe que existe níveis de disciplina. A gente usa a palavra disciplina muito no sentido assim. O que é disciplina? A gente diz, ter sido excluído da ceia. Isso é uma das disciplinas. A disciplina é mais ampla que isso. Olha o que a confissão de fé vai dizer. Ó. Para a melhor obtenção desses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem: segundo a natureza do crime e demérito. Crime aqui, calma, que não é matar ninguém lá fora não, tá? Crime é a linguagem usada para pecado, tá bom? Demérito da pessoa. Quais são essas disciplinas? Vamos ler? Repreensão, é a primeira. Muitas vezes alguém vai ser repreendido. E essa pessoa manifestou arrependimento, a falta não é pública. Essa pessoa chegou e confessou, as autoridades avaliaram, repreenderam, isso não é comportamento correto, você está, ok, pronto, repreensão. Está resolvido. Isso já é uma disciplina, já é uma. Segunda etapa, suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo. Que é aquelas, normalmente, que a gente mais... Quando a igreja toma ciência mais. O indivíduo foi suspenso da ceia do Senhor. Já passou pelo processo da exortação, ou o pecado era um pecado público, requeria uma punição mais, uma disciplina mais adequada, então suspende da ceia do Senhor. Por fim, exclusão da igreja. Ninguém nunca é excluído da igreja de primeira. Alguém fala, eu fui excluído da igreja. É porque ele não atendeu os processos disciplinares. Porque a igreja não tem como objetivo excluir ninguém. A igreja tem como objetivo tratar o pecado. Quando alguém quer ser o pecado tratado, aí ele tem que ser excluído. Mas esse é o último passo desse processo de disciplina. Em algum grau disso, todos nós podemos exercer o primeiro. Lembra de Mateus 18? Se alguém pecar contra você, o que a gente faz? Mateus 18 diz, vai lá e repreende a pessoa. Você nem diz à igreja, é algo segredo. Os crentes não fazem isso. Os crentes estão dando para correr lá e contar para o pastor. Pastor, tem fulano. E você conversou com ele? Não. Já está errado. Vai você lá primeiro e conversa com ele.
Esse é o processo da confrontação. Fez isso, resolveu? Mateus 18. Está resolvido, a igreja nem precisa saber. Pronto, resolveu. Não resolveu? Chama 2 testemunhas, tenta tratar. Ainda está entre os membros da igreja. Não resolveu? Aí chama a igreja. E a igreja vai chegar lá, vai tentar tratar as autoridades, repreendendo. Ah, resolveu? Está resolvido. Pronto, acabou. A gente não pode confundir disciplina com punição. Tipo assim, não, mas fulano fez isso, ele precisa ter isso. Não, o pecado dele foi pago por quem? Por quem? Por Jesus. Não é pela disciplina dele que ele vai ter o pecado dele pago. O pecado dele foi pago pelo sangue de Cristo. A disciplina tem outro objetivo. Então, minha irmã, o caso não tem como eu falar que eu não conheço o caso, né? Aí cabe como membro, se o membro tem dúvida, procurar o pastor e o presbítero, dizer, sobre tal situação. Aí eles vão explicar as razões. Agora, entendendo que a autoridade da igreja faz esse processo. Ele vê o que pode, o que não pode e age. Não necessariamente a pessoa tem que ser retirada da ceia. Não necessariamente. Há casos que tem, mas não é só essa disciplina que acontece. Então, por isso que é bom comunicar às autoridades da igreja, porque elas conhecem os fatos. Muitas vezes os membros conhecem alguma coisa do fato, mas não conhecem os fatos todos. E nem é função deles conhecer, porque aí já passa a ser fofoca. Tem determinadas coisas que o seu objetivo é tratar, não é os outros saberem. Que às vezes a gente está curioso, né? Diz que fulano. Na verdade, você está querendo saber sobre a vida dos outros, não você, estou falando a pessoa, né? Quer saber sobre a vida dos outros ou quer tratar o problema? Pastor, Entende? Júnior. Questão da publicidade, da exclusão ou da suspensão da pessoa no sacramento. O conselho, o pastor, ele deve falar, ó, o irmão tal, ele está suspenso, sim, censado, ou ele deve ser tratado velado assim, tratado pelo conselho, e o irmão está lá, e ele, questão dele, íntima dele, ele não vai levantar na ceia e tal. Como é que funciona essa publicidade com relação da igreja? Porque hoje a gente vive, tudo pode gerar um dano moral, alguma coisa nesse sentido. Mas qual que é a determinação bíblica para esses? Porque a correção ela é pedagógica, né? Para o crescimento aqui, da igreja também, né? Isso. E como que a nossa igreja se porta com relação a isso? Não, sim, isso. Pois então, esse terceiro parágrafo, que eu pulei para responder aquela, entra nisso aqui, quer ver? As censuras eclesiásticas são necessárias para quê? Daqui a pouco eu vou detalhar cada uma, mas para mim chegar na resposta do Júnior. Qual que é o objetivo? A gente volta na ideia, qual que é o objetivo? Respeitando as demais tradições, mas nós não fazemos a penitência sobre o pecado de ninguém. Na Idade Média tinha as penitências, ainda tem, né? Se você cometeu tal coisa, faz tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Não é isso que nós fazemos ao disciplinar alguém. Não é isso. Ele não está pagando pelo pecado. Ah, então pagou pelo pecado, agora pode, tá? Você ficou 4 domingos sem tocar na música, agora você pode, você já pagou pelo seu pecado. Isso é uma visão errada. Visão errada. Quando disciplina alguém, quais são os objetivos? Primeiro, chamar e ganhar para Cristo os irmãos transgressores. O primeiro objetivo é ganhar essa pessoa para Cristo, porque ela vivendo como ela está vivendo, ela não é um cristão, não parece ser, vai até para o inferno vivendo assim. Então, o primeiro objetivo ao disciplinar alguém, seja uma disciplina pública, seja uma disciplina particular, o primeiro objetivo é chamar essa pessoa a Cristo. Muitas vezes, como eu falei, a gente quer pular isso aqui. A gente quer humilhar a pessoa que cometeu o pecado. Isso não é o objetivo da disciplina. Nunca é humilhar aquele que pecou. O objetivo é chamá-lo ao arrependimento e ganhar ele para Cristo. Por isso que várias vezes a admoestação são chamados. Até mesmo a pregação é uma das disciplinas. Dizendo, arrependa, muda. Isso é uma das formas de chamar alguém e ganhar essa pessoa a Cristo. Então essa é uma das formas. Segundo objetivo, a fim de impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Aí entra em alguns casos de que você precisa tornar algo público.
Porque no objetivo de você tornar algo público, é você refrear tal prática pecaminosa entre o povo de Deus. É o sentido pedagógico da disciplina. Olha Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. O primeiro, eu acho que é bem tranquilo, né? Tem vários textos de chamar o ofensor para Cristo, né? Somos disciplinados não para a destruição, mas para o nosso bem. Deus como um pai nos disciplina, tudo isso. Mas olha essa ideia preventivo. Olha 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para temam. Olha um exemplo de uma disciplina que seja pública, para que os demais temam. Então, há um determinado tipo de pecados que nós chamamos de pecados públicos, graves, que está repercutindo no meio. Você torna isso, então, pública na sua disciplina. Naturalmente, que a gente tem que tomar muitos cuidados com isso. Por exemplo, a gente filma. A gente não vai fazer um anúncio de uma disciplina sendo filmado, vai pedir para suspender a filmagem, é para aquele que está aí presente. Às vezes é por membros da igreja só, numa assembleia. Entende? Você tem que tomar alguns cuidados. Alguns cuidados. Até porque não tem só ovelhas, tem lobos vestidos de ovelhas. E a hora que mais se manifesta é a hora da disciplina. Ovelhas se submetem, lobos se revoltam. Não estou dizendo que todo mundo que se revolta é um lobo, mas essa é uma característica de lobo. Ele se revolta. E pode, inclusive, processar a igreja e fazer diversas coisas. A igreja, sabendo fazer, ele consegue amarrar um pouco, porque a gente tem uma constituição, a gente tem umas leis também, a gente também tem advogados. Dá para amarrar bem, mas tem que tomar muitos cuidados. No passado, as pessoas escreviam em boletins, lembra? Isso não deve acontecer, porque esse papel sai daqui do meio, vai na mão de alguém aí descrente. Então tem que ter todos os cuidados, Isso é muito importante do cuidado. Mas qual que é o objetivo? É humilhar aquela pessoa? Não, porque às vezes, as pessoas que estão sentadas no banco, às vezes têm sangue de justiça, né? Quer ver, que expõe ela, mas qual é o detalhes do pecado? Quer todos os detalhes do pecado, não faz sentido nenhum. O objetivo não é esse. Então a liderança tem que ser madura em lidar com isso, e tornar isso público. A forma de tornar público tem várias formas, aqui mesmo nós já fizemos, de desligar a transmissão e anunciar. Eu, como pastor, já da minha fase, já aconteceu casos assim que a gente anunciou, não um só, alguns casos. Outros casos foram privados. Isso o conselho avalia cada situação, vê como faz. E o público pode ser esse anúncio, e o público se torna público à medida que o tempo vai passando para determinados casos. Porque a pessoa diz, e fulano? Não, fulano está sob disciplina. Isso já é público. Entende, Júnior? Já é público, já tem um caráter público. Então tem que ter muita prudência, muita sabedoria em fazer. E também é um anúncio, né? Porque às vezes a pessoa falta à igreja aquele domingo, aí vai, rapaz, fulano, eu não sei, fulano está disciplinado. Não, foi anunciado, agora você quer que todo domingo fica dando como aviso na igreja, fulano está em disciplina? Não faz sentido nenhum. Então essas coisas todas passam por uma maturidade. Quando você tem um conselho maduro, essas coisas caminham bem melhor. E sempre a restauração, Júnior, deve ser muito mais comemorado que a queda. E quando alguém cai, é tristeza para todo mundo. Esse é o caráter público, porque todos nós somos servos uns dos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Quando um nossos cai, talvez é porque nós não estávamos orando. Nós percebemos que aquela pessoa estava vivendo de tal e tal forma, e a gente nunca chegou nele. Então é um fracasso de toda a comunidade. E não só daquele que cai, né? Então é com tristeza, nunca com alegria que a gente faz essas questões. Em alguns momentos você precisa excluir a pessoa da igreja para que o germe não se espalhe pela igreja. Olha 1 aos Coríntios capítulo 15, dentro do propósito. Ó. Então chamar a pessoa para Cristo, impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Terceiro, lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Esse é o caso da exclusão. Tem hora que você precisa cortar definitivo
definitivo não é a melhor palavra não, porque a pessoa pode voltar, né, se arrepender, sempre pode. A igreja sempre recebe pessoas arrependidas, nunca há problema com isso. Mas ela chega a ser excluída da igreja. Quando isso? Quando esse pecado não está sendo tratado pelaquela pessoa, está se espalhando. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente, Paulo dizendo, se houve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo andais-vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, vamos ler, o que essa pessoa deveria? Em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Até esse momento de excluir, o objetivo é que essa pessoa volte, entenda, que ela seja salva no último dia. Enquanto eu tratar ela como crente e ela não agindo como crente, ela nunca muda. Eu preciso tratá-la como descrente, entregar ela a Satanás, quem sabe ela vai ser salva no último dia. Essa é a expectativa de Paulo. Mas por que eles deveriam fazer isso também? Olha o verso 6. Não é boa a vossa jactância, a jactância de não querer fazer isso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois. De fato que sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo está dizendo, vai espalhando, se você não tratar determinadas coisas. E tem hora que você precisa lançar fora o velho fermento, para que a massa não seja toda levedada. Mais um motivo, nós vimos 3, olha o 4. Fermento para que poderia corromper a massa inteira. Vamos ler? Para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. A disciplina tem como objetivo resguardar a glória de Cristo. A igreja prega um Deus que é santo, um Deus que exige comportamentos. Aqueles que não estão voltados para isso, a igreja precisa mostrar ao mundo e dizer, não, a igreja lida com isso. E é assim que acontece. Lá em Atos dos Apóstolos, quando teve uma disciplina de Ananias e Safira, essa dada direto pelo próprio Deus, a igreja cresceu depois disso. Disciplina também faz igreja crescer. Às vezes a igreja não está crescendo porque há pessoas que estão com pecados não tratados dentro da igreja. E um dos motivos é a glória de Deus está sendo ofendida nessa história. Quem mais está sendo ofendido é a glória de Deus. Mateus vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus, que temos que tomar cuidado para não pegar as pérolas e dar aos porcos. Ele diz, não fique insistindo não. Você não pode pegar as pérolas e dar aos porcos. Ficar insistindo é dar algo precioso aos porcos. Quem não quer, não quer. Ele tem liberdade de não querer. A gente vai ficar dando pérolas aos porcos? Isso é ir contra a palavra de Deus. Então olha que tudo que eu estou falando é bíblico, não é da nossa ideia. É assim que a Bíblia trata essas questões. E é assim que nós deveríamos tratar. Por fim, para evitar, vamos ler? Para evitar a ira de Deus, a qual como justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus selos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Não é qualquer tipo de ofensores. Porque, como eu falei, tem coisa que é do coração, a autoridade da igreja nem sabe, não tem culpa. Mas algo que as autoridades da igreja sabem, alguém que é obstinado em tal prática,
Nós não podemos deixar que essas pessoas profanem os sacramentos da ceia. E com isso Deus traz ira sobre a igreja. Tem um episódio, eu estou encerrando, em Josué capítulo 7, envolvendo Acã. Lembra dessa história? Deus falou para Acã, Deus falou para Israel, né, que eles deveriam entrar lá, destruir tudo e não pegar nada deles. Acã vai lá, entra na cidade, em Jericó, pega a capa, achou uma capa muito bonita, ele pegou. E guardou lá também alguns tesouros. Escondeu isso, ninguém sabia. Israel foi guerrear com uma outra cidade bem menor, Ai, bem pequena. Foi até com menos soldados. E perdeu feio. Soldados foram mortos, pessoas morreram. Josué fica abismado com aquilo. Josué começa a orar. Aí Deus diz para Josué, por que está orando? Israel pecou. É por isso que não ganharam a batalha. E é interessante que ele não diz Acã pecou. Ele diz Israel pecou. Quem tinha pecado era Acã. Mas Israel estava debaixo da maldição. Porque Acã ainda não tinha sido tratado. E Deus mandou, vai lá, faz o processo para achar quem é o culpado. Ele anuncia, e Acã não se manifesta, tá? Vai todo um processo, até lançar a sorte, vai caindo sobre as tribos, até chegar em Acã. Até chegar em Acã. Aí Acã é excluído, naquele contexto até morto. Israel vai e vence a batalha. Então nós precisamos lembrar que pecados não tratados nos coloca debaixo não da bênção de Deus, mas debaixo do juízo de Deus. Quando a igreja impede alguém de tomar a ceia, ela está sendo benevolente. A Bíblia diz, aquele que toma a ceia sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe para si juízo. Há muitos na igreja de Corinto que estavam doentes e outros mortos, porque tinham comido indignamente. Quando nós entendemos tudo isso, você não vai ficar chateado quando acontece dizer, você não pode participar da mesa do Senhor. Você vai dizer, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Eles estão me preservando de estar comendo de forma indigna dessa relação. Jamais essa relação de autoridades e aqueles que estão debaixo de autoridades deveriam ser de briga. Não. É de alguém que está cuidando de vocês. Tudo que eles fazem deve ser feito para a glória de Deus. Pode ter autoridade que arrogue para si mais poder do que deveria? Pode. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz lá, daqueles que queriam ter a preeminência, na carta, por exemplo, de João. E a Bíblia repreende a isso. E repreende isso através de outras autoridades. Por isso que o governo deve ser colegial, nunca individual, tá bom? Espero que o assunto tenha ficado bem claro sobre disciplina, de onde vem a origem, os propósitos e como deve ser feita. Nós fizemos uma alteração de ordem, né? Lemos o 4. Lemos o 4 e depois voltamos no 3 por causa da pergunta da nossa irmã, que foi muito boa. Então eu iria fechar com 4, eu antecipei, mostrando a variedade, os níveis de disciplina que é aplicado. Não é só a ceia, não é só a exclusão. A repreensão é muitas vezes utilizada, e a repreensão às vezes é privada, às vezes é do pastor com a pessoa, e já é uma disciplina que está acontecendo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, pedimos que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão investidos de autoridades. Na terceira igreja e em todas as igrejas genuínas que estão espalhadas neste mundo. Que estas pessoas jamais possam ceder à tentação do orgulho e à tentação da popularidade. Que eles possam sempre estar conscientes quem é que os coloca como autoridades, no poder de quem que eles executam as funções que fazem, na autoridade de quem. E dê a eles, ó Deus, sempre sabedoria, discernimento, coração pastoral, para poder lidar com pessoas como ovelhas do Senhor, até que em algum momento elas manifestem não ser. Dê a todos os que estão investidos de autoridade, discernimento, para entender aquilo que a Tua palavra chama de pecado,
e não os gostos pessoais. Quantas vezes nós queremos impor sobre o outro coisas que a palavra de Deus não impõe. E nós estamos usurpando uma autoridade que não é nossa, é do Senhor. Por isso que todos nós, como liderança, possamos ser despertados para conhecer o Deus que nos coloca como autoridades, conhecendo a palavra dEle. E a todas as igrejas, ó Deus, de modo especial a terceira igreja, continue cuidando, dando ovelhas que entendem a missão da igreja, a missão daqueles que estão investidos de autoridades, como o Senhor nos tem dado. Agradecemos pelo pastoreio que o Senhor tem dado a esta igreja, de ovelhas que se submetem às nossas repreensões, que passam pelo processo de disciplina. Quantas já estão restauradas, isso alegra o nosso coração. Por isso, ó Deus, como igreja, queremos interceder em favor de outras igrejas que porventura não lidam adequadamente com a disciplina e com a restauração. Queremos orar, ó Deus, por vidas de pessoas que em algum momento foi disciplinado de alguma igreja e talvez como ovelha ainda não percebeu a gravidade do pecado e continua errante. Que o Senhor possa quebrantar corações, trazer de volta aos rebanhos do Senhor. E aqueles, ó Deus, que nunca foram tuas ovelhas, que nós não possamos insistir em jogar pérolas aos porcos. Que nós possamos ter ciência que a missão da igreja é também ser uma voz para espantar os lobos. E se há entre nós lobos, que o Senhor possa tirar também para o bem das próprias ovelhas. Oramos em nome de Jesus. Amém.